Nesse vídeo eu vou te mostrar como corrigir os principais erros que acontecem no Android Studio. Muitas pessoas não conseguem programar nessa IDE por causa dos erros que acontecem e elas não conseguem resolver. Porém, nesse vídeo eu vou falar dos erros mais comuns que acontecem e eu vou mostrar como solucionar cada um deles. Então bora começar mais um vídeo. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte. E nesse vídeo eu vou te mostrar como corrigir os principais erros que acontecem no Android Studio. O primeiro erro que eu vou mostrar é um dos erros mais comuns, porém muitas pessoas têm dificuldades na solução desse erro. O erro é o Intel Hexans. Esse erro está aparecendo aí para você na tela. Então esse erro é muito comum, ele acontece quando você vai executar o emulador nativo do Android Studio. Então se você não tiver com o Hexans instalado na sua máquina, vai acontecer esse erro. O Hexans é o acelerador de hardware para processadores da marca Intel. Com ele, a gente vai ter mais desempenho no nosso emulador Android. O emulador do Android não funciona corretamente sem o Hexans, então você precisa instalar esse acelerador, não tem jeito. Agora eu vou mostrar para você como você vai solucionar esse problema. A primeira forma é a mais simples. Quando você for executar o emulador e aparecer aquela janela de alerta, você vai clicar em OK e automaticamente vai aparecer outra janela para você começar a fazer a instalação do Hexans. Basta você selecionar a quantidade de memória disponível que ele vai precisar. Sempre recomendo deixar no padrão que ele definiu, ou seja, na parte recomendada. Você também pode diminuir ou aumentar. Depois você vai clicar em Next e vai aguardar a instalação. Instalação feita, o emulador do Android vai ser executado na mesma hora. Você também consegue instalar o Hexans pela aba SDK Manager. Depois você vai em SDK Tools e basta selecionar a caixa do Hexans. Clicar em Apply, depois começar a fazer a instalação do zero. Você vai conseguir resolver este problema facilmente. Porém, pode acontecer com você a seguinte situação. Você coloca para instalar o Hexans e ele simplesmente não instala. Aparece um erro no final dizendo que a instalação falhou, enfim. Isso acontece porque a virtualização do seu processador está desabilitada na BIOS da sua placa-mãe. Nesse caso, você precisa acessar a BIOS da sua placa-mãe e ativar a virtualização do seu processador. Nesse caso, você precisa acessar a BIOS da sua placa-mãe e ativar a virtualização do seu processador Intel. Para processadores da marca Intel, você vai habilitar a opção Virtualization Technology. Habilitando e salvando as configurações na BIOS, você vai conseguir instalar o Hexans normalmente. Você não consegue instalar se a virtualização da sua máquina estiver desativada. Fique atento a este detalhe. Porém, pode acontecer, é raro esses casos, de você ativar a virtualização do seu processador e na hora de instalar o Hexans ele não instala. Geralmente esse problema tem a ver com algum problema no seu Android Studio. Para resolver isso, dá para instalar o Hexans de forma manual. Sim, dá para fazer isso. Acesse o seu navegador de internet, digite Hexans GitHub, acesse o site do GitHub Releases e lá você vai conseguir baixar o Hexans de forma manual e instalar na sua máquina via instalador. Basta escolher uma versão, aí nesse caso é só ir testando todas as versões, clique em Access e escolha o seu sistema operacional, se é Mac, Windows ou Linux e por aí vai. Então basta escolher o seu sistema operacional, fazer o download, faça a instalação e provavelmente você vai resolver esse problema do Hexans. Outro erro bem comum do Android Studio é o erro Resolved Reference, R, ou seja, essa referência do R não consegue ser resolvida. Para resolver é bem simples, basta você clicar em cima do R que ficou em vermelho, vai aparecer uma lâmpada vermelha do lado direito da IDE, basta clicar em cima dela e clicar em Import. Você vai importar o nome do pacote do seu app na sua atividade atual. Feito isso, o erro vai sumir. Inclusive, esse é o único erro que não tem explicação, simplesmente ele surge do nada. Mas é um erro bem simples de ser resolvido. O próximo erro que eu vou te mostrar é esse daqui, ó. Taca na tela aí, editor. Editor Design está indisponível no seu projeto. Basicamente, você não consegue ver o layout da sua atividade. Fica indisponível o layout das activities. Existem 4 soluções para resolver este problema. A primeira tentativa é você fechar o Android Studio e abrir novamente.
Caso ainda esteja recebendo este erro de layout, faça o seguinte passo: dentro do seu projeto, vá em Build, depois em Rebuild Project para remontar todo o projeto e depois você vai sincronizar o projeto. Se ainda não funcionar, a terceira tentativa é você clicar em File, Sign New Project with Gradle Files. Após sincronizar o projeto, reinicie o Android Studio e tente novamente. A última tentativa é você desfragmentar o seu disco, ou seja, o seu HD ou o seu SSD. Em alguns casos raros, foram resolvidos apenas você desfragmentando o seu disco. Então, vai mais uma dica extra aí para você. Outro erro extremamente comum é esse aí que eu vou te mostrar agora na tela. Basicamente, esse erro tem a ver com o caminho de instalação do seu SDK do Android. Então, não pode conter espaços, caracteres especiais, acentos, pois senão vai gerar erros. Eu vou mostrar para você agora alguns caminhos de instalação inválidos que você jamais deve utilizar. Então, vamos lá? Esse caminho que você está vendo contém espaços, então vai gerar um erro. Já nesse exemplo que você está vendo agora na tela, mostra o caminho da instalação com um acento no usuário. Então não pode ter nenhum tipo de acento ou caractere especial, pois vai gerar diversos problemas. Caso você esteja com um caminho inválido, basta acessar o Android Studio, acesse SDK Manager, depois Android SDK e na parte superior da janela vai ter o Android SDK Location, que é o caminho da instalação do SDK do Android. Basta clicar em Edit, depois escolher um caminho válido para o SDK. Agora eu vou dar uma dica bônus para você não ter nenhum desses problemas ou até outros problemas que podem surgir na IDE, outros problemas que a gente não citou aqui. Pela experiência que eu tenho, mentorias que eu já fiz para diversos tipos de pessoas, além de alunos de treinamento, 99% desses erros que aparecem no Android Studio acontece porque a IDE está instalada e configurada da forma incorreta. Sim, se você cometer algum deslize na hora da instalação da configuração do Android Studio ou do emulador nativo, você vai ter sérios problemas com a IDE. Todos esses erros que eu citei no vídeo, entre outros erros que eu não falei aqui, que pode aparecer também para você, acontece porque o Android Studio está configurado e instalado da forma correta. Então a dica de ouro que eu quero passar para você é: faça a instalação e configuração do Android Studio da forma correta. 99% desses casos não vão acontecer se a IDE e o emulador estiverem configurados corretamente. Agora pode acontecer o seguinte cenário, que se enquadra nos 1% restante. Você fez a instalação e a configuração do Android Studio da forma correta, porém ainda está acontecendo alguns erros bizarros que não deveriam acontecer. Nesse caso, o problema está no seu sistema operacional, ou seja, o seu sistema pode estar corrompido, com vírus. Se tiver vírus, pode ocorrer diversos tipos de erros e bugs nas ferramentas. O seu sistema precisa estar atualizado, então se o seu Windows, por exemplo, não tiver com as atualizações de segurança em dia, pode gerar alguns conflitos inesperados. Então, eu recomendo que você sempre atualize o seu sistema no Windows Update, caso você esteja no Windows 10 ou no Windows 11, para você manter o seu sistema sempre atualizado com as últimas bibliotecas disponíveis. Outra dica que eu quero passar para vocês é: não utilize um sistema operacional antigo, ou seja, que não tem mais suporte da Microsoft, pois caso você esteja utilizando um Windows XP da vida ou até um Windows 7, Windows 8, você vai ter problemas inesperados, porque o sistema não tem mais suporte oficial da Microsoft. A mesma coisa vale para os Macs. Utilize sempre a versão mais atual do seu sistema. Isso vale para todos. Eu falei do Windows porque a grande maioria utiliza o Windows, mas vale para Mac, para Linux, vale para todos os sistemas. Outro tipo de software que pode causar conflitos com arquivos internos do Android Studio é o seu antivírus. Vai aqui uma dica extra: analise o seu antivírus, analise o antivírus que você tem. Pode ser que ele esteja apontando vírus ou bloqueando arquivos importantes do Android Studio. Isso já aconteceu comigo. Eu estava utilizando o Avast e ele simplesmente bloqueava o emulador do Android Studio, sem explicação nenhuma. Faz um teste aí na sua máquina, desativa o antivírus, lembrando que não é todos os antivírus que fazem este tipo de bloqueio. Tem vários que são excelentes e que não dão conflitos com o sistema. Eu recomendo fortemente o antivírus Kaspersky. Eu uso ele e não tenho nenhum tipo de problema. Nunca tive problema
com esse antivírus. Então vai uma dica aí caso você tenha alguma dúvida aí sobre bons antivírus. Tem ele, mas tem muitos outros que também são muito bons. Então toda essa parte de sistema desatualizado, obsoleto, antivírus duvidoso, sua máquina faltando drivers importantes, tudo isso entra no 1%. Então 1% desses erros do Android vem através desses problemas que eu acabei de citar para vocês. Se você já verificou todos esses pontos e mesmo assim não teve sucesso, provavelmente a sua máquina não é compatível com o Android Studio mais o seu emulador. Ou seja, você não tem os requisitos mínimos para rodar o Android Studio mais o seu emulador nativo. Nesse caso, se você tem um PC abaixo dos requisitos mínimos, aí não tem o que fazer. Não tem mágica, não tem como fazer milagres. Mas caso você queira que eu fale sobre essa parte de requisitos mínimos, deixe o seu comentário logo abaixo do vídeo e aí eu posso fazer um vídeo a respeito disso. Porque tem muito assunto ainda sobre Android Studio, sobre requisitos, então a gente pode abordar em outro vídeo. Galera, basicamente é isso. Eu vou pedir de coração que você deixe o like nesse vídeo, pois o like é extremamente importante para ajudar o nosso trabalho e mais pessoas que precisam receber esse conteúdo recebam pela plataforma. Então não esquece de deixar o seu like e se você é novo no nosso canal, eu quero fazer um convite, se inscreve no canal, clica aqui no botão em vermelho inscrever-se, porque toda semana a gente traz dicas no universo Android, atualizações e tutoriais incríveis. Então para você não perder o nosso conteúdo, se inscreve e ative o sininho. É isso aí pessoal, eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!